Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Cássia por aqui e hoje nós vamos ter mais uma aula de língua portuguesa, direcionada para a redação, e nós vamos ver que uma das principais causas que fazem os alunos aí errar na redação diz respeito à acentuação. Os nossos alunos não sabem identificar as sílabas tônicas das palavras e, pelo mesmo motivo, eles não conseguem identificar as regras, lá das oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. E aí existem algumas palavras, por exemplo, tendência tem acento, mas o tendencioso não tem, né? Então o aluno pensa que por ele ser derivado do mesmo substantivo, ele também vai seguir a mesma regra ortográfica, e não é. Aí vai ser de acordo com a sílaba tônica de cada palavra, tá? Então fiquem ligados, fiquem de olho nessa dica de ouro, porque senão vocês vão perder altos pontos aí na questão gramatical, beleza? Então vamos começar com a nossa aula. Bem, acentuação gráfica. Primeira coisa, vamos falar dos monossílabos. Os monossílabos são aquelas palavras, então, palavras que possuem apenas uma sílaba, tá? E são acentuados os monossílabos terminados em A, E e O, tá? Observe que esse A, E e O vai estar em uma outra regra também, então é interessante a gente guardar, tá? Então observa lá, pá, fé, nó, gás, pés e pós. Nesse caso aqui nós temos o A e o E e o O seguidos de S, tá? Então olha, A, E, O seguidos ou não de S, beleza? Então vamos continuar. Levam acento os oxítonos. Oxítonos, observe. O que é oxítono? É a palavra que é acentuada na última sílaba tônica, tá? Então nós temos lá oxítono na última, paroxítono na penúltima e proparoxítono na antepenúltima, tá? Então oxítono que a gente conta lá na última sílaba. Então se a sílaba tônica de uma palavra for a última e ela terminar em A, E, O, em ENS, ela será acentuada, tá? Então olha lá, cajá. Se eu for separar a palavra cajá, cajá. Observe que a sílaba tônica é a última, né? Então, por ser a última e por terminar em A, vai receber o acento, né? Atrás, duas sílabas, a sílaba tônica é a última. Café, mesma coisa, duas sílabas, a sílaba tônica é a última, né? Bebês, cipó, propôs. Todas elas são acentuadas porque todas elas terminam com a mesma regra, A, E, O, em, ENS, tá? Então guardem essa regra de ouro. Isso é primordial, tá, galera? Outra coisa que eu ia comentar, quando vocês forem colocar acento nas palavras, não tenham dó de colocar acento, porque a aluno pensa que acento é pingo, não é, né? Então, se um corretor acha que você não acentuou uma palavra e colocou um pingo, então você vai ter o decréscimo na sua nota, né? Porque ele vai entender que aquilo é um pingo e não acento. Aí você vai falar, mas meu acento é assim. Ele vai falar, não, isso não é acento, isso é um pingo, e você vai bater boca com o corretor, né? Então, cuidado, tem os acentos diferenciados, acentuem com gosto, tá? Acento agudo, acento circunflexo, beleza? Então, cuidado com as palavras trem, bens e sem, tá? Porque elas não são palavras oxítonas, né? São monossílabos, ok? Então, cuidado, não levam acentos porque são monossílabos, tá? Levam acento as formas verbais, ainda falando das oxítonas, né? Terminadas em A, E, O, ligadas a pronomes enclíticos ou mesoclíticos, né? Quando você vai escrever encontrá-lo, ó, terminou em A, E, O, vai ter acento, tá? Receber-la. Dispô-los, amá-lo-ia, vender-la-á, tá? Então, cuidado, observe que aqui eu vou ter o acento aqui no verbo e depois na forma que vai ter depois, tá? No pronome que vai acontecer depois, beleza? Continuando aqui.
levam acento. Agora nós vamos falar das paroxítonas, não, mentira, das proparoxítonas, né? As paroxítonas vem depois porque elas são mais complicadinhas, vamos dizer. Então, essa daqui é fácil, né? Então, nós estávamos falando da última sílaba, a penúltima, as paroxítonas, vamos falar daqui a pouquinho, e agora estamos falando das proparoxítonas, isto é, a terceira sílaba, a antepenúltima, né, de lá para cá, todas elas vão receber acento se elas forem tônicas. Então, observe, lâmpada. Qual que é a sílaba tônica? A sílaba mais forte, ó. Lâmpada, né? Então, conto 1, 2, 3. Se essa é a sílaba mais forte, ela vai receber acento, tá? Êxodo, abóbada, rápido, córrego. E observe que nós, mesmo que a palavra aí for um paralelepípedo aí com trocentas letras, né? Sempre vai ter, não vai acontecer de nenhuma palavra da língua portuguesa ter acento na quarta sílaba, né? Do fim para o começo, tá? Não vai acontecer. Então, ou a palavra ela vai ser oxítona, ou paroxítona, ou proparoxítona, independente do número de letras que ela contém, tá? E agora vamos falar nos paroxítonos. Bem, a gramática ensina algumas regras para os paroxítonos, né? Terminados em R, N, X e L. Lembre-se das consoantes da palavra rouxinol. Isso é uma regra que muitas pessoas aplicam. Eu ensino os meus alunos da seguinte forma. Se nas oxítonas são acentuados os oxítonos terminados em A, E, O, em ENS, nas paroxítonas, então, não serão acentuadas as paroxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. A gente vai perceber que vai cair nessa mesma regra aqui do rouxinol, tá? Então, olha lá. Revólver. Então, tem a primeira sílaba, a segunda sílaba e termina em R, tá? Tórax, né? Então, primeira sílaba, segunda sílaba, termina em X. Próton, né? Então, primeira sílaba, segunda sílaba. Fácil, primeira sílaba, segunda sílaba. Observe que nenhuma delas termina em A, E, O, em ENS, tá? Por isso que elas são acentuadas, porque essa regra de A, E, O, em ENS é das oxítonas, tá? Cuidado com pólen, hífen, tá? Quando a gente pluraliza essas palavras, né, fica pólens e hífens, elas não são acentuadas. E aí, observa que legal. Por que não, professor? Olha, elas terminam em ens. Lembra que eu disse? As palavras terminadas em A, E, O, em ens não serão acentuadas no caso das paroxítonas. Por quê? Porque essa regra já é das oxítonas, tá? Então, ela termina em ens, essa regra é das oxítonas, então ela não pode ser acentuada aqui, tá? Olha que bacana. E aqui são acentuadas por conta do rouxinol, tá? Então, é a mesma regra e cada um se adapta e verifica aí o que consegue guardar mais fácil, tá, galera? Então, continuando aqui. Levam acento, né, os paroxítonos terminados em I, E e S, olha. Caque, né? Lápis, tênis, ok? Lembrando que sempre vai ser a segunda sílaba, né? Do final para o começo. Levam acento os paroxítonos terminados aí, vem a questão da nasalização, né? An, seguido ou não de S, e ãos, seguido ou não de S, tá? Ó. Ima, imas, né? Órfão, órfãos. Então, além daquela regra do rouxinol que nós vimos lá atrás, nós vamos verificar que as paroxítonas ainda possuem algumas exceções, tá? Então, essa daqui é uma, essa daqui é outra, tá? E nós vamos ver que possui... Lembre-se que o tio não é acento, tá? O tio é uma marca de nasalidade. E a gente vai perceber, por exemplo, uma palavra igual anão, que não tem acento, qual vai ser a sílaba tônica? A sílaba tônica vai ser onde estiver o tio, tá? Mas o tio não é acento. Em uma palavra onde eu tenho o tio e um acento, qual vai ser a sílaba tônica? Onde estiver o acento, tá? Então, se tem o tio, mas não tem acento, a sílaba tônica vai ser onde estiver o tio.
Se tem o tio e tem acento, a sílaba tônica vai ser onde tiver o acento, tá? Cuidado que isso daí também é pegadinha de concurso, tá? Aí nós temos ainda outra exceção, levam acento os paroxítonos terminados em US, né? O M e o uns, né? No caso, ó, bonus, tá? Onus, álbum, álbuns. Se você pensar naquela regra que eu disse lá atrás, não serão acentuadas as palavras terminadas em A, E, O, em, ens, o resto tudo vai ser, cai nisso daqui, tá? Você vai guardar isso. Levam acentos paroxítonos terminados em PS, né? Bíceps, fórceps, tríceps, quadríceps, né? Tudo isso é exceção e tudo isso cai naquela regra que eu te falei lá. Levam acentos paroxítonos terminados em ditongos. Esse daqui é legal, olha. Mágoa, tá? Olha, aqui eu tenho um ditongo no final. Régua, olha, outro ditongo. História, tá? Tênue, ódio, tá? Então, cuidado com os ditongos, muito cuidado. E aí, de acordo com a reforma ortográfica, nós vamos ver que leva acento a vogal tônica dos ditongos EI e OI quando em vocábulos oxítonos. Se for em vocábulos paroxítonos, já era, tá? Então, olha, anéis. Aqui eu tenho anéis. Então, a sílaba tônica está na última. Se está na última, então, eu tenho aqui uma palavra oxítona e não a palavra paroxítono. Então, por esse motivo, por ser um ditongo aberto e estar na oxítona, eu posso colocar acento, tá? Leva acento a vogal tônica do ditongo aberto el. Então, olha lá, chapéu, véu, ilhéu, tudo isso observe que é na última sílaba, tá? Atenção, os ditongos abertos ei e oi não são mais acentuados quando aparecem em vocábulos paroxítonos, tá? Então, antigamente a gente tinha os ditongos acentuados, agora não mais. Então, é o caso de ideia, né? Ideia, ok? Então, tem 3 sílabas, a sílaba tônica está aqui no deio, tem um ditongo aberto ei aqui, mas ele não é mais acentuado. Epopeia, né? Ali o apoio, jiboia, né? Assembleia, então, por serem paroxítonos, não recebem mais o acento, tá? Normalmente, na língua portuguesa, quando esses ditongos são fechados, não levam acento, ó. Europa, sereia, oitavo. Então, estamos falando dos ditongos eu e oi, né? No caso aqui, mas aqui eles são fechados. Então, vai ser o eu e o oi, ok? Da mesma forma, também, se não estiverem na sílaba tônica, não levam acento. Olha, pastéisinho, chapéuzinho, anzóizinho. Então, nós percebemos que aqui nós temos os ditongos abertos, ó. Ei, eu, oi. Só que eles não são a sílaba tônica dessas palavras. Então, por este motivo, eles não vão receber acento. A sílaba tônica aqui, olha, pastéisinhos, tá vendo? É o zi. Não é onde está o ditongo, por isso que não tem acento. Isso que confunde muitos alunos. Pastéis tem acento, logo pastéisinhos vai ter. Não vai ter, é outra palavra. Você precisa identificar onde está a sílaba tônica, né? Chapéu tem acento. O aluno pensa, chapéu tem, chapéuzinho vai ter também. Não tem, né? A sílaba tônica de chapéuzinho é chapéuzi, né? Anzóizi, tá? Então, cuidado com a sílaba tônica, isso aí que muitas pessoas caem, tá? Levam acento o i e u dos hiatos quando forem tônicos, quando vierem precedidos de vogal e quando formarem sílabas sozinhos ou com S, além de não serem seguidos de NH, tá? Ó, juízes, eu tenho um i sozinho, tá? Vierem precedidos, não, no caso aqui, formarem sílabas sozinho, miúdo, faísca, eu tenho aqui sozinhos ou com S, né? Balaustre, sozinhos ou com S, beleza. Agora olha aqui, juiz, eu tenho aqui
vierem, no caso não for isso aqui, não vai ter, levam acento. Aqui no caso, então, não vai levar, porque ele está seguido de Z. Raul, ele não está sozinho, ele está seguido de L. Sair, ele não está sozinho, está seguido de R. E rainha, tem o I sozinho, mas olha, ele está seguido de NH. Então, por esse motivo, eu não posso acentuar, tá? Vamos lá, não são mais acentuados ou ieutônicos dos hiatos, né? Quando separa a vogal, quando antes dessa separação houver uma precedência, quer dizer, houver um ditongo em vocábulos paroxítonos. Nossa, professor, não entendi nada. Então vamos lá. Baiuca. Então observe, eu tenho que primeira sílaba, baiuca. Antes esse U, ele era acentuado porque ele estava sozinho, né? Agora ele não é mais acentuado porque antes dele eu tenho um ditongo, tá? Feiura, mesma coisa, feiura. Então eu tenho um U sozinho, ele poderia ser acentuado, mas de acordo com a nova regra ortográfica, ele não pode mais porque antes dele eu tenho um ditongo. Mesma coisa de boiuna, ok? Da mesma forma, os hiatos o e e não são mais acentuados, tá? Ó, voo, enjoo, perdoo. Antes eles recebiam acento aqui na primeira vogal, tá? Voo, enjoo, agora não mais. Então, voo, enjoo, perdoo, abençoo, leem, deem, veem, creem, ok? Então, todos eles não têm mais acento, tá? E aí, não existe mais acento diferencial, esse acento que vai diferenciar as palavras, né? Em palavras homógrafas, né? Que possuem a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas têm significados diferentes aí. Tais como o para de verbo, né? E o para de preposição, né? O pelo de substantivo da preposição pelo, né? Troquei o casaco pelo tênis, né? O polo de substantivo da preposição polo. O pera de substantivo que se diferenciava da preposição pera, tá? Então, embora isso daqui seja bem arcaico, tá, galera? A gente não utiliza mais, mas esses dois aqui muito utilizados aí. Por exemplo, você escreve lá, candidato para deputado. Qual que é o sentido, né? Observe que eu tenho uma ambiguidade aí, haja vista que eu não coloco mais acento no para, né? Então, esse para de deputado significa que eu parei o deputado ou a pessoa está se candidatando para deputado, né? Então, observe que isso daí causa uma diferença aí na interpretação, né? O acento diferencial, observe assim, que eles não tiraram de tudo, né? Ainda ficaram exceções, né? Ainda permanece em pôde, né? Que vai se diferenciar do pode do presente, né? Ele pôde, hoje ele pode, né? Além disso, ainda se diferenciam o acento às formas, né? Aquelas palavras, aqueles verbos que não dobram o E, por exemplo, o tem no singular, o tem no plural, não dobra o E. Então, para diferenciar o singular do plural, a gente continua com acento, né? O contém, todas as suas variações também, né? De contém no plural, e assim como todas as convém, tá, galera? Então, existem algumas palavras aí que elas não dobram E, mas para diferenciar o singular de plural, elas mantiveram aí o acento circunflexo, tá? Beleza. Não existe mais o trema, né? Algumas pessoas falam assim, mas ele já existiu algum dia? Existiu, né? Quando a gente pronunciava o U, né? Em gue, gui, que, qui, a gente pronunciava o U, a gente utilizava a trema, né? Olha, sequestro, observe que eu digo a letra U, né? Aguentar, linguiça, equino, né? Então, se eu pronunciava U, deveria colocar o trema, agora ele não existe mais, tá? Da mesma forma, não é mais acento agudo nos grupos tônicos guegui, quequi, tá? Então, vamos lá. Averigue, apazigue. Então, a gente não tem mais aquele acento agudo que haveria aqui, tá? Então, vamos lá. Descontraindo, né?
Tive uma ideia, vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Para essa molecada é moleza, estão aprendendo agora. Não tem os vícios da gente que já usa as antigas regras faz tempo. Olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? Fala, tio, beleza? Acho que não, é difícil não, acho que não é difícil não. Passa aqui em casa que nós aprende junto, né, etc. Melhor pensar em outra coisa. Então ele viu que o sobrinho, na verdade, ele tinha mais vamos dizer, variações e manias de falar que ele achava que ele já não entendia. Imagina ser, né? Se o menino ia entender as variações aqui referentes à acentuação, né, galera? Então vamos lá. E aí nós temos algumas atividades. Vamos ver se a gente consegue fazer junto? Então vamos lá. O acento gráfico D3 justifica-se por ser o vocábulo monossílabo átono terminado em ES, oxítono terminado em ES, monossílabo tônico terminado em S, oxítono terminado em S ou monossílabo tônico terminado em ES. Pensando, qual que é a sua resposta? Acertou quem disse que é um monossílabo tônico terminado em ES. Lembra que eu disse lá no início? Serão acentuados monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, tá? Beleza, próximo. Nenhum vocábulo deve receber acento gráfico, exceto, cuidado com exceto, abacaxi, ideia, assembleia, herói e voo. Onde está a resposta correta? Pensando. Resposta correta está aqui em herói, né? Abacaxi não é acentuado, ideia não é acentuado, de acordo com a nova regra ortográfica, assembleia não é um paroxítono, né? Que tem aqui o EI no meio. O herói tem um ditongo aberto aqui, mas ele é um oxítono, então ele pode ser acentuado, e o voo também não é mais acentuado, tá? Todos os vocábulos devem ser acentuados graficamente, exceto magou, faísca, repórter, chapéus e proteína. Exceto qual? Tá fácil, né? Exceto magou, ok? Cuja o e e lá da nova reforma ortográfica não recebe mais acentos, tá? Indica a única alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente. Lápis, canoa, urubu, jovens. Ruim, sozinho, aquele traiu. Saudade, réu, grau, anéis. Flores, açúcar, álbum, vírus. Voo, légua, sim, tênis. E aí, tempo para você pensar. Se quiser, pode dar um pause nesse vídeo, que eu já te digo a resposta correta. Beleza? Resposta correta, letra B, tá? Aqui nenhuma palavra é acentuada. Ruim, sozinho, aquele ou traiu. Continuando, assinale a opção em que o par de vocábulos não obedece, desculpa, esse acento aqui não deveria estar aqui, a mesma regra de acentuação gráfica. Então vamos lá, sofismático, então a mesma regra, tá? Insondáveis, automóvel, aqui eu tenho um sofismático, eu tenho a proparoxítono, aqui eu tenho insondar, aqui eu tenho a paroxítono. Então, de cara já é essa, tá? Não obedece a mesma regra. Esquece isso aqui, galera. Isso aqui é erro de digitação. Então, não obedece a mesma regra. Aqui eu tenho automóvel, paroxítono, paroxítona, monossílabo, monossílabo, paroxítona, paroxítona, oxítono, oxítono. Então, letra A, tá? Os dois vocábulos de cada item devem ser acentuados graficamente, exceto, então vamos lá, herbívoro acentuado, ridículo acentuado, logaritmo, urubu. Aqui, logaritmo, urubu, depois miúdo acentuado, sacrifício, carnaúba, germen, bíblia, hieróglifo. Então não deve ser acentuado logaritmo, urubu, tá? Que nós temos uma paroxítona terminada em O, urubu. Oxítono terminado em U não é acentuado.
Nas alternativas, a acentuação gráfica está correta em todas as palavras, exceto, então, jesuíta, caráter, viúvo, sótão, bainha, raiz, náufrago, espada, gráfico, flúor. Já sabe qual é a resposta? Tá fácil, né? Bainha, eu tenho I sozinho, seguido de NH, não pode. E raiz, eu tenho I seguido de Z, não pode também receber acento, tá? Coloque o acento gráfico nas formas verbais quando necessário, pois os acentos foram omitidos. Então, vamos lá. Quem vê cara não vê coração. Então, vamos lá. Quem vê cara não vê coração. Quem cabritos vende cabras não tem. Então, quem cabritos vende cabras não tem. Aqui está falando do quem, então singular. De algum lugar lhe vem. Ok. O homem que lê vale mais. Quem tem boca vai a Roma. Na verdade, isso aqui, né? A gente sabe que o original mesmo é quem tem boca vai a Roma, de vaiar, tá? Depois da tempestade vem a bonança. Há males que vem. Aqui o vem receberia o acento circunflexo, porque eu estou falando de uma forma que está no plural aqui, né? Há males que vem para bem. Chique? Muito bem, essa foi a nossa aula então, e a gente fica aí, daqui a pouquinho nós vamos falar de outra parte, né, sobre a questão ainda vamos falar já falamos sobre crase, acentuação, vamos falar também a respeito de pontuação, que é onde os alunos caem mais, sobre a reforma ortográfica, então fica ligado aí que tem bastante coisa interessante. A gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Cássia por aqui e hoje nós vamos ter mais uma aula de língua portuguesa, né, direcionada para a redação e nós vamos ver que uma das principais causas que fazem os alunos aí errar na redação diz respeito à acentuação. Os nossos alunos não sabem identificar as sílabas tônicas das palavras e pelo mesmo motivo eles não conseguem identificar as regras, né, lá das oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. E aí existem algumas palavras, por exemplo, tendência tem acento, mas o tendencioso não tem, né? Então o aluno pensa que por ele ser derivado do mesmo substantivo, ele também vai seguir a mesma regra ortográfica, e não é. Aí vai ser de acordo com a sílaba tônica de cada palavra, tá? Então fiquem ligados, fiquem de olho nessa dica de ouro, porque senão vocês vão perder altos pontos aí na questão gramatical, beleza? Então vamos começar com a nossa aula. Bem, acentuação gráfica. Primeira coisa, vamos falar dos monossílabos. Os monossílabos são aquelas palavras, então, palavras que possuem apenas uma sílaba, tá? E são acentuados os monossílabos terminados em A, E e O, tá? Observe que esse A, E e O vai estar em uma outra regra também, então é interessante a gente guardar, tá? Então observa lá, pá, fé, nó, gás, pés e pós. Nesse caso aqui nós temos o A e o E e o O seguidos de S, tá? Então olha, A, E, O seguidos ou não de S, beleza? Então vamos continuar. Levam acento os oxítonos, observe, o que é oxítono? É a palavra que é acentuada na última sílaba tônica, tá? Então nós temos lá oxítono na última, paroxítono na penúltima e proparoxítono na antepenúltima, tá? Então oxítono que a gente conta lá na última sílaba. Então se a sílaba tônica de uma palavra for a última e ela terminar em A, E, O, em ens, ela será acentuada, tá? Então olha lá, cajá. Se eu for separar a palavra cajá, né? Cajá. Observe que a sílaba tônica é a última, né? Então, por ser a última e por terminar em A, vai receber o acento, né? Atrás, duas sílabas, a sílaba tônica é a última. Café, mesma coisa, duas sílabas, a sílaba tônica é a última, né? Bebês, cipó.
propôs. Todas elas são acentuadas porque todas elas terminam com a mesma regra. A, E, O, ENS, tá? Então guardem essa regra de ouro. Isso é primordial, tá, galera? Outra coisa que eu ia comentar, quando vocês forem colocar acento nas palavras, não tenham dó de colocar acento, porque a aluno pensa que acento é pingo, não é, né? Então, se um corretor acha que você não acentuou uma palavra e colocou um pingo, então você vai ter o decréscimo na sua nota, né? Porque ele vai entender que aquilo é um pingo e não um acento. Aí você vai falar, mas meu acento é assim. Ele vai falar, não, isso não é acento, isso é um pingo, e você vai bater boca com o corretor, né? Então, cuidado, tem os acentos diferenciados, acentuem com gosto, tá? Acento agudo, acento circunflexo, beleza? Então, cuidado com as palavras trem, bens e sem, tá? Porque elas não são palavras oxítonas, né? São monossílabos, ok? Então, cuidado, não leva acentos porque são monossílabos, tá? Levam acento as formas verbais, ainda falando das oxítonas, né? Terminadas em A, E, O, ligadas a pronomes enclíticos ou mesoclíticos, né? Quando você vai escrever encontrá-lo, ó, terminou em A, E, O, vai ter acento, tá? Receber-la. Dispô-los, amá-lo-ia, vender-la, tá? Então, cuidado, observe que aqui eu vou ter o acento aqui no verbo e depois na forma que vai ter depois, tá? No pronome que vai acontecer depois, beleza? Continuando aqui. Levam acento, agora nós vamos falar das das proparoxítonas, né? As paroxítonas é depois porque elas são mais complicadinhas, vamos dizer. Então, essa daqui é fácil, né? Então, nós estávamos falando da última sílaba, a penúltima, as paroxítonas, vamos falar daqui a pouquinho, e agora estamos falando das proparoxítonas, isto é, a terceira sílaba, a antepenúltima, né, de lá para cá, todas elas vão receber acento se elas forem tônicas. Então, observe, lâmpada. Qual que é a sílaba tônica? A sílaba mais forte, ó, lâmpada, né? Então, conto 1, 2, 3. Se essa é a sílaba mais forte, ela vai receber acento, tá? Êxodo, abóbada, rápido, corregou. E observe que nós, mesmo que a palavra aí for um paralelepípedo aí com trocentas letras, né? Sempre vai ter, não vai acontecer de nenhuma palavra da língua portuguesa ter acento na quarta sílaba, né? Do fim para o começo, tá? Não vai acontecer. Então, ou a palavra ela vai ser oxítona, ou paroxítona, ou proparoxítona, independente do número de letras que ela contém, tá? E agora vamos falar nos paroxítonos. Bem, a gramática ensina algumas regras para os paroxítonos, né? Terminados em R, N, X e L. Lembre-se das consoantes da palavra rouxinol. Isso é uma regra que muitas pessoas aplicam. Eu ensino os meus alunos da seguinte forma. Se nas oxítonas são acentuados os oxítonos terminados em A, E, O, em ENS, nas paroxítonas, então, não serão acentuadas as paroxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. A gente vai perceber que vai cair nessa mesma regra aqui do rouxinol, tá? Então, olha lá. Revólver. Então, tem a primeira sílaba, a segunda sílaba e termina em R, tá? Tórax. Né? Então, primeira sílaba, segunda sílaba, termina em X. Próton, né? Então, primeira sílaba, segunda sílaba. Fácil, primeira sílaba, segunda sílaba. Observe que nenhuma delas termina em A, E, O, em ENS, tá? Por isso que elas são acentuadas, porque essa regra de A, E, O, em ENS é das oxítonas, tá? Cuidado com pólen, hífen, tá? Quando a gente pluraliza essas palavras, né, fica pólens e hífens, elas não são acentuadas. E aí, observa que legal. Por que não, professor? Olha, elas terminam em ens.
Lembra que eu disse? As palavras terminadas em a, e, o, em, ens não serão acentuadas não no caso das paroxítonas. Por quê? Porque essa regra já é das oxítonas, tá? Então, ela termina em ens, essa regra é das oxítonas, então ela não pode ser acentuada aqui, tá? Olha que bacana. E aqui são acentuadas por conta do rouxinol, tá? Então, é a mesma regra e cada um se adapta e verifica aí o que consegue guardar mais fácil, tá, galera? Então, continuando aqui. Levam acento, né, os paroxítonos terminados em I, E e S, olha. Caque, né, lápis, tênis, ok? Lembrando que sempre vai ser a segunda sílaba, né, do final para o começo. Levam acento os paroxítonos terminados aí vem a questão da nasalização, né? An, seguido ou não de S, e ãos, seguido ou não de S, tá? Ó. Ima, imas, né? Órfão, órfãos. Então, além daquela regra do rouxinol que nós vimos lá atrás, nós vamos verificar que as paroxítonas ainda possuem algumas exceções, tá? Então, essa daqui é uma, essa daqui é outra, tá? E nós vamos ver que possui. Lembre-se que o tio não é acento, tá? O tio é uma marca de nasalidade. E a gente vai perceber, por exemplo, uma palavra igual anão, que não tem acento, qual vai ser a sílaba tônica? A sílaba tônica vai ser onde estiver o tio, tá? Mas o tio não é acento. Em uma palavra onde eu tenho o tio e um acento, qual vai ser a sílaba tônica? Onde estiver o acento, tá? Então, se tem o tio, mas não tem acento, a sílaba tônica vai ser onde estiver o tio. Se tem o tio e tem acento, a sílaba tônica vai ser onde tiver o acento, tá? Cuidado que isso daí também é pegadinha de concurso, tá? Aí nós temos ainda outra exceção, levam acento os paroxítonos terminados em US, né? O M e o uns, né? No caso, ó, bonus, tá? Onus, álbum, álbuns. Se você pensar naquela regra que eu disse lá atrás, não serão acentuadas as palavras terminadas em A, E, O, em, ens, o resto tudo vai ser, cai nisso daqui, tá? Você vai guardar isso. Levam acentos paroxítonos terminados em PS, né? Bíceps, fórceps, tríceps, quadríceps, né? Tudo isso é exceção e tudo isso cai naquela regra que eu te falei lá. Levam acentos paroxítonos terminados em ditongos. Esse daqui é legal, olha. Mágoa, tá? Olha, aqui eu tenho um ditongo no final. Régua, olha, outro ditongo. História, tá? Tênue, ódio, tá? Então, cuidado com os ditongos, muito cuidado. E aí, de acordo com a reforma ortográfica, nós vamos ver que leva acento a vogal tônica dos ditongos EI e OI quando em vocábulos oxítonos. Se for em vocábulos paroxítonos, já era, tá? Então, olha, anéis. Aqui eu tenho anéis. Então, a sílaba tônica está na última. Se está na última, então, eu tenho aqui uma palavra oxítona e não a palavra paroxítono. Então, por esse motivo, por ser um ditongo aberto e estar na oxítona, eu posso colocar acento, tá? Leva acento a vogal tônica do ditongo aberto el. Então, olha lá, chapéu, véu, ilhéu, tudo isso observe que é na última sílaba, tá? Atenção, os ditongos abertos ei e oi não são mais acentuados quando aparecem em vocábulos paroxítonos, tá? Então, antigamente a gente tinha os ditongos acentuados, agora não mais. Então, é o caso de ideia, né? Ideia, ok? Então, tem 3 sílabas, a sílaba tônica está aqui no deio, tem o ditongo aberto ei aqui, mas ele não é mais acentuado. Epopeia, né? Ali o apoio, jiboia, né? Assembleia, então, por serem paroxítonos, não recebem mais o acento, tá? Normalmente, na língua portuguesa, quando esses ditongos são fechados, não levam acento, ó. Europa, sereia, oitavo. Então, estamos falando dos ditongos eu,
ioi, né? No caso aqui, mas aqui eles são fechados, então vai ser o eu e o oi, ok? Da mesma forma também, se não estiverem na sílaba tônica, não levam acento. Olha, pastéisinho, chapéuzinho, anzóizinho. Então, nós percebemos que aqui nós temos os ditongos abertos, ó. Ei, eu, oi. Só que eles não são a sílaba tônica dessas palavras. Então, por este motivo, eles não vão receber acento. A sílaba tônica aqui, olha, pastéisinho, tá vendo? É o zi, não é onde está o ditongo, por isso que não tem acento. Isso que confunde muitos alunos. Pastéis tem acento, logo pastéisinhos vai ter, não vai ter, é outra palavra. Você precisa identificar onde está a sílaba tônica, né? Chapéu tem acento, o aluno pensa, chapéu tem, chapéuzinho vai ter também, não tem, né? A sílaba tônica de chapéuzinho é chapéuzi, né? Anzóizi, tá? Então, cuidado com a sílaba tônica, isso aí que muitas pessoas caem, tá? Levam acento o i e u dos hiatos quando forem tônicos, quando vierem precedidos de vogal e quando formarem sílabas sozinhos ou com S, além de não serem seguidos de NH, tá? Ó, juízes, eu tenho o i sozinho, tá? Vierem precedidos, não, no caso aqui, formarem sílabas sozinho, miúdo, faísca, eu tenho aqui sozinhos ou com S, né? Balaustre, sozinhos ou com S, beleza. Agora olha aqui, juiz, eu tenho aqui, vierem, no caso não for isso aqui, não vai ter, levam acento. Aqui no caso, então, não vai levar, porque ele está seguido de Z. Raul, ele não está sozinho, ele está seguido de L. Sair, ele não está sozinho, está seguido de R. E rainha, tem o I sozinho, mas olha, ele está seguido de NH. Então, por esse motivo, eu não posso acentuar, tá? Vamos lá, não são mais acentuados o i e u tônicos dos hiatos, né, quando separa a vogal, quando antes dessa separação houver uma precedência, quer dizer, houver um ditongo em vocábulos paroxítonos. Nossa, professor, não entendi nada. Então, vamos lá. Baiuca. Então, observe, eu tenho que bai, primeira sílaba, baiuca. Antes esse U, ele era acentuado porque ele estava sozinho, né? Agora ele não é mais acentuado porque antes dele eu tenho um ditongo, tá? Feiura, mesma coisa, feiura. Então eu tenho um U sozinho, ele poderia ser acentuado, mas de acordo com a nova regra ortográfica, ele não pode mais porque antes dele eu tenho um ditongo. Mesma coisa de boiuna, ok? Da mesma forma, os hiatos o e e não são mais acentuados, tá? Ó, voo, enjoo, perdoo. Antes eles recebiam acento aqui na primeira vogal, tá? Voo, enjoo, agora não mais. Então, voo, enjoo, perdoo, abençoo, leem, deem, veem, creem, ok? Então, todos eles não têm mais acento, tá? E aí, não existe mais acento diferencial, esse acento que vai diferenciar as palavras, né? Em palavras homógrafas, né? Que possuem a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas têm significados diferentes aí. Tais como o para de verbo, né? E o para de preposição, né? O pelo de substantivo da preposição pelo, né? Troquei o casaco pelo tênis, né? O polo de substantivo da preposição polo. O pera de substantivo que se diferenciava da preposição pera, tá? Então, embora isso daqui seja bem arcaico, tá, galera? A gente não utiliza mais, mas esses dois aqui muito utilizados aí. Por exemplo, você escreve lá, candidato para deputado. Qual que é o sentido, né? Observe que eu tenho uma ambiguidade aí, haja vista que eu não coloco mais acento no para, né? Então, esse para deputado significa que eu parei o deputado ou a pessoa está se candidatando para deputado, né? Então, observe que isso daí causa uma diferença aí na interpretação, né?
O acento diferencial, observe assim, que eles não tiraram de tudo, né? Ainda ficaram exceções, né? Ainda permanece em pôde, né? Que vai se diferenciar do pode do presente, né? Ele pôde, hoje ele pode, né? Além disso, ainda se diferenciam o acento às formas, né? Aquelas palavras, aqueles verbos que não dobram o E, por exemplo, o tem no singular, o tem no plural, não dobra o E. Então, para diferenciar o singular do plural, a gente continua com acento, né? O contém, todas as suas variações também, né? De contém no plural, e assim como todas as convém, tá, galera? Então, existem algumas palavras aí que elas não dobram E, mas para diferenciar o singular do plural, elas mantiveram aí o acento circunflexo, tá? Beleza. Não existe mais o trema, né? Algumas pessoas falam assim, mas ele já existiu algum dia? Existiu, né? Quando a gente pronunciava o U, né? Em gue, gui, que, qui, a gente pronunciava o U, a gente utilizava a trema, né? Olha, sequestro, observe que eu digo a letra U, né? Aguentar, linguiça, equino, né? Então, se eu pronunciava U, deveria colocar o trema, agora ele não existe mais, tá? Da mesma forma, não é mais acento agudo nos grupos tônicos guegui, quequi, tá? Então, vamos lá. Averigue, apazigue. Então, a gente não tem mais aquele acento agudo que haveria aqui, tá? Então, vamos lá. Descontraindo, né? Tive uma ideia, vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Para essa molecada é moleza, estão aprendendo agora. Não tem os vícios da gente que já usa as antigas regras faz tempo. Olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? Fala, tio, beleza? Acho que não, é difícil não, acho que não é difícil não. Passa aqui em casa que nós aprende junto, né, etc. Melhor pensar em outra coisa. Então ele viu que o sobrinho, na verdade, ele tinha mais vamos dizer, variações e manias de falar que ele achava que ele já não entendia. Imagina ser, né? Se o menino ia entender as variações aqui referentes à acentuação, né, galera? Então vamos lá. E aí nós temos algumas atividades. Vamos ver se a gente consegue fazer junto? Então vamos lá. O acento gráfico D3 justifica-se por ser o vocábulo monossílabo átono terminado em ES, oxítono terminado em ES, monossílabo tônico terminado em S, oxítono terminado em S ou monossílabo tônico terminado em ES. Pensando, qual que é a sua resposta? Acertou quem disse que é um monossílabo tônico terminado em ES. Lembra que eu disse lá no início? Serão acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, tá? Beleza, próximo. Nenhum vocábulo deve receber acento gráfico, exceto, cuidado com exceto, abacaxi, ideia, assembleia, herói e voo. Onde está a resposta correta? Pensando. Resposta correta está aqui em herói, né? Abacaxi não é acentuado, ideia não é acentuado, de acordo com a nova regra ortográfica, assembleia não é um paroxítono, né? Que tem aqui o EI no meio. O herói tem um ditongo aberto aqui, mas ele é um oxítono, então ele pode ser acentuado, e o voo também não é mais acentuado, tá? Todos os vocábulos devem ser acentuados graficamente, exceto magou, faísca, repórter, chapéus e proteína. Exceto qual? Tá fácil, né? Exceto magou, ok? Cuja o e e lá da nova reforma ortográfica não recebe mais acentos, tá? Indica a única alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente. Lápis, canoa, urubu, jovens. Ruim, sozinho aquele traiu. Saudade, réu, grau, anéis. Flores, açúcar, álbum, vírus.
Vou, lego, assim, tênis. E aí, tempo para você pensar, se quiser pode dar um pause nesse vídeo, que eu já te digo a resposta correta. Beleza? A resposta correta, letra B, tá? Aqui nenhuma palavra é acentuada. Ruim, sozinho, aquele ou traiu. Continuando, assinale a opção em que o par de vocábulos não obedece, desculpa, esse acento aqui não deveria estar aqui, a mesma regra de acentuação gráfica. Então vamos lá, sofismático, então a mesma regra, tá? Insondáveis, automóvel, aqui eu tenho um sofismático, eu tenho a proparoxítona, aqui eu tenho insondar, aqui eu tenho a paroxítona. Então, de cara já é essa, tá? Não obedece a mesma regra. Esquece isso aqui, galera. Isso aqui é erro de digitação. Então, não obedece a mesma regra. Aqui eu tenho automóvel, paroxítona, paroxítona, monossílabo, monossílabo, paroxítona, paroxítona, oxítona, oxítona. Então, letra A, tá? Os dois vocábulos de cada item devem ser acentuados graficamente, exceto, então vamos lá, herbívoro acentuado, ridículo acentuado, logaritmo, urubu. Aqui, logaritmo, urubu, depois miúdo acentuado, sacrifício, carnaúba, germen, bíblia, hieróglifo. Então não deve ser acentuado logaritmo, urubu, tá? Que nós temos uma paroxítona terminada em O, urubu. Oxítona terminada em U não é acentuada. Nas alternativas, a acentuação gráfica está correta em todas as palavras, exceto, então, jesuíta, caráter, viúvo, sótão, bainha, raiz, náufrago, espada, gráfico, flúor. Já sabe qual é a resposta? Tá fácil, né? Bainha, eu tenho o I sozinho, seguido de NH, não pode. E raiz, eu tenho o I seguido de Z, não pode também receber acento. Tá? Coloque o acento gráfico nas formas verbais quando necessário, pois os acentos foram omitidos. Então, vamos lá. Quem vê cara não vê coração. Então, vamos lá. Quem vê cara não vê coração. Quem cabritos vende cabras não tem. Então, quem cabritos vende cabras não tem. Aqui está falando do quem, então singular. De algum lugar lhe vem. Ok. O homem que lê vale mais. Quem tem boca vai a Roma. Na verdade, isso aqui, né? A gente sabe que o original mesmo é quem tem boca vai a Roma, de vaiar, tá? Depois da tempestade vem a bonança. Há males que vem. Aqui o vem receberia o acento circunflexo, porque eu estou falando de uma forma que está no plural aqui, né? Há males que vem para bem. Chique? Muito bem, essa foi a nossa aula então, e a gente fica aí, daqui a pouquinho nós vamos falar de outra parte, né, sobre a questão de, ainda vamos falar sobre, já falamos sobre crase, acentuação, vamos falar também a respeito de pontuação, que é onde os alunos caem mais, sobre a reforma ortográfica, então fica ligado aí que tem bastante coisa interessante. A gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau!